Algumas pessoas muito caras ao meu convívio partiram para o plano espiritual. Eu passei uns 16 anos em um tipo de luto. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, elas são aquela companhia da qual você precisa e que te leva para a frente e te põe para cima nos momentos em que você procura respostas. Perceba essa necessidade de renovação. Olá amigos da TV Mundo Maior, a Larissa do Rio de Janeiro nos enviou um e-mail sugerindo que comentássemos sobre gravidez e planejamento reencarnatório. André, a gravidez, ela faz parte do nosso planejamento reencarnatório? Ela sempre faz parte, né? Estamos falando de algo extremamente importante, que é a reestreia no palco da vida de um espírito milenar. E todas as pessoas que estão ligadas a este espírito reencarnante, papai, mamãe, futura esposa, futuro marido, futuros filhos, enfim. Trata-se de uma engenharia que nós não temos sequer condições de entender 10% de como se dá essa engenharia, né? André Luiz, através da mediunidade de Chico Xavier, nos fala do Ministério da Reencarnação. Então imaginamos ali que na colônia Nosso Lar há um ministério preocupado em planejar essa reencarnação para que ela tenha os efeitos mais benéficos ao espírito encarnante e ao grupo de espíritos diretamente ligados. Na questão 258 do Livro dos Espíritos, nós encontramos Kardec perguntando aos espíritos: no estado errante, antes da nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão do que lhe vai acontecer durante a vida? Resposta: ele mesmo escolhe o gênero de provas que deseja sofrer. Nisso consiste o seu livre-arbítrio. Kardec e os espíritos superiores estão falando especificamente aqui de espíritos um pouquinho mais adiantados no estágio de provas e expiações, né? Os espíritos primitivos, estes não têm condições de discernir entre aquilo que é melhor a eles no projeto reencarnatório, né? Aí a reencarnação é dita reencarnação compulsória. Eles têm um tutor, por assim dizer, né? Para simplificarmos a explicação. Alguém mais experimentado, um espírito mais experimentado, que sabe o gênero de experiências que essa criatura precisa passar numa próxima encarnação, e aí essa criatura meio que decide por esse espírito reencarnante. Mas aqui em Provas e Expiações, onde nos encontramos, boa parte de nós planejamos, ao lado destes engenheiros da reencarnação, aquilo que é melhor. Então, certamente, muitas reuniões são feitas, estuda-se de onde viemos, o que podemos alcançar, aonde podemos chegar, né, para não sobrecarregar, inclusive, o espírito com provas e expiações que ele não tem condições de suportar, né? Sempre nos lembrando que o norte é a evolução. E no caso da gravidez por estupro? Olha, não há uma pré-determinação, fulana vai ao palco terreno, será estuprada. Não, nós não podemos compreender que há um planejamento para um ato de tamanha agressividade e violência que é o estupro. Entretanto, nós sabemos que eventos muito pontuais, geralmente eles encontram lastro em existências anteriores nossas, né? Ou seja, a grosso modo, nós estamos falando de uma questão energética aí, né? Vamos fazer uma analogia com um carro, né? Você estaciona o seu carro, você resolve deixar uma carteira no console, os vidros abertos e a chave no contato. Você saiu, deixou o carro nessa situação. Passou um indivíduo que não está educado ainda para com as questões da lei divina, percebe ali uma oportunidade. De uma certa forma, você ofertou uma sintonia ao espírito agressor, né? No caso do estupro, nós não podemos ser levianos e dizer, olha, aconteceu isso porque lá no passado a pessoa fez aquilo outro, né? Mas, como Deus é soberanamente justo e bom, onisciente, onipresente e onipotente, então ele está ciente de tudo que está se dando e utiliza a lei divina, as leis do universo,
para que nada se dê em cima de um ato de injustiça, né? Em primeiro lugar, nós estamos num planeta de provas e expiações. Ou seja, vez por outra, nós seremos visitados por eventos traumáticos, né? O planeta de provas e expiações, lembremos, os espíritos superiores nos dizem que é onde o mal é maior do que o bem. Se estamos num ambiente onde o mal é maior do que o bem, estamos mais expostos ao mal. Veja, é preciso que fique muito claro que nós não estamos dizendo que a pessoa que foi abusada, ela facilitou, né? Por exemplo, a pessoa andou de uma saia curta, de uns shortinhos, você está dizendo que ela tem responsabilidade? Na analogia que nós fizemos do carro aberto, de uma certa forma, aquelas criaturas que no campo de suas existências pretéritas estiveram envolvidos em eventos onde o abuso da sexualidade, né, esteve presente, ou como partícipes, ou como copartícipes, né, na qualidade de agressores, ou de facilitadores para que a agressão se desse, há uma espécie de janelas abertas e a carteira no contato. No Evangelho está lá, né? O mal há de vir, mas ai daquele que fizer vir o mal. Todas as vezes que nós patrocinamos mal ao outro, ou por ação ou por omissão, de uma certa forma, nós marcamos o nosso psiquismo, nosso perispírito, com uma energia que pode nos associar futuramente a abusadores, né? Ou seja, como Deus é justo, Ele não vai permitir que alguém que não precise passar por essa experiência, lembrando que nós nem sempre precisamos passar por essa experiência. Às vezes as criaturas entendem de forma primitiva e errônea a doutrina dos espíritos, do tipo, eu estuprei alguém na vida passada, serei estuprada nessa. Não necessariamente. Eu estupro alguém na vida passada, nessa encarnação eu posso abrir uma ONG que trata de pessoas que foram abusadas. Então eu estou me harmonizando com a lei divina de forma proativa. Entretanto, às vezes esse convite de harmonização, ele é dado várias vezes, né? Várias vezes nós somos convidados de forma proativa a minimizarmos o mal que nós fizemos no passado. Quando nós reiteradas vezes não aceitamos esse convite, né, nós entramos em sintonia com alguém que nos trará essa experiência para que nós tenhamos, então, a noção do mal que fizemos a outro e a nós próprios, né, e dali para diante, aprendendo essa lição, nós vamos adiante. Do ponto de vista espiritual, André, no caso de aborto espontâneo, qual seria o objetivo? Mais uma vez, nós não podemos dizer, olha, o aborto espontâneo se deu em função disso, né, ou em função daquilo. Existem algumas possibilidades, né? Entre eles, a impossibilidade biológica orgânica da mãezinha em manter essa gestação de forma que ela chegue até o nascimento, né? A grosso modo, nós vamos fazer aqui uma analogia. Eu não tenho um profundo conhecimento de química. Vim para essa encarnação para desenvolver os meus conhecimentos artísticos, por assim dizer. Então, todo o planejamento foi feito para que aqui eu fosse um poeta, um escritor, um autor de telenovela, de filmes, não importa. E aqui eu resolvo que vou ser químico, né? E aí eu vou estudar química e assim sucessivamente. Muito raramente eu serei um grande químico, né? Porque no meu planejamento estava muito claro a necessidade que eu tinha de desenvolver o meu lado artístico. Então, digamos que a criatura, no seu planejamento, não está pensado uma gravidez, por assim dizer. Olha, é bom que você se dedique a uma área da ciência, é bom que você cuide dos seus pais que vão precisar de você lá adiante, é bom que você seja uma pedagoga exemplar e filhos e uma família pode ser que te tire um pouco a eficiência dessa encarnação. Então, naturalmente, no planejamento reencarnatório, essa estrutura responsável pelo início da vida, útero, ovário e assim sucessivamente, virá com algumas disfunções justamente para que eu tenha condições de fazer aquilo que eu me destinei a fazer no planejamento reencarnatório. Então, neste caso, a gravidez não vai adiante. Mas as possibilidades são enormes. As possibilidades psíquicas, a futura mãezinha teme enormemente a gravidez,
conhece o espírito reencarnante, que pode ter sido um inimigo de outrora, e tem medo dessa experiência, tem medo que não se associe pacificamente com esse futuro filho, então energeticamente ela rejeita essa gravidez, o aborto. A mesma coisa com o espírito reencarnante. Ele aceitou vir, mas nesse processo de 9 meses, há um conflito muito grande, um medo muito grande da encarnação, de não ser aceito pela mãe e assim sucessivamente. Então, energeticamente, acaba facilitando para que a gravidez não vá adiante. Mas, mais uma vez, a doutrina espírita ela não pode ser simplista, né? São várias as explicações. Todas se apoiam em bondade divina e justiça divina. E no caso da adoção, existe algo planejado na espiritualidade? Quase sempre sim. Mais uma vez, nós não podemos dizer, olha, foi planejado na espiritualidade. Até porque nós resolvemos, por exemplo, que viremos aqui para nos dedicar a uma obra social. Chega aqui, nós nos dedicamos a essa obra social com tal assertividade que essa obra social está indo tão bem, né, eu consegui me dedicar de tal forma a esta obra que abre espaço para que eu tenha uma paternidade e uma maternidade. Então, em determinado momento, a pessoa decide, não está, eu vou ser mãe, eu vou ser pai. Não estava no planejamento reencarnatório. Mas a partir de então, abre-se essa possibilidade. E aí o que a espiritualidade vai fazer? Qual é o espírito que está mais em condições de crescer e de ensinar essa futura mamãe e esse futuro papai? Um espírito que tenha lastros com encarnações passadas, ou não necessariamente, mas um espírito que pode aprender muito e pode ensinar muito a essa mamãe e esse papai. Essa mamãe e esse papai já estarão, por exemplo, numa idade que não permitirá uma gravidez biológica, então vem a adoção. Mas, mais uma vez, as possibilidades são enormes, né? Pode ser, por exemplo, que houve um descaminho, um descompasso, uma agressão às áreas do chakra genésico, que são as áreas mais ligadas à sexualidade e à vida, à gravidez e ao reencarne. Essa desarmonia está no perispírito. Portanto, quando a criatura começa a formar um novo corpo, naturalmente esta região ela passa por uma desorganização que não permitirá a gravidez, né? Então, o que se faz no planejamento reencarnatório? Já que você não vai conseguir ter uma gravidez biológica, olha, o fulano de tal, que precisa vir no seu seio familiar, virá por intermédio de outra mãe e você terá a bênção de encontrá-lo, né? É muito comum nos paizinhos e mãezinhas adotivos dizerem que não houve uma escolha, foi algo muito natural, viu ali, e magnético, né? Houve um magnetismo muito forte, né? Então, mais uma vez, é a bondade divina e a justiça divina. Muito obrigada, André. Nós que agradecemos. E você, tem algum assunto que gostaria que fosse comentado aqui no boletim? Então escreva para faleconosco@tvmm.feal.com.br. Muito obrigada e até a próxima.